Estamos gravando, né? Então, voltando aqui, só para começar gravadinho, né? Então, estruturas isostáticas, a disciplina, treliças espaciais, seção 2.3, né? E onde a gente vai investigar as treliças complexas, né? E sua definição e como determinar seus esforços internos é dado pelo método de Henneberg. Também estudaremos as treliças espaciais, né? Que sua definição e como determinar os esforços internos que ocorrem em suas barras. Então, vamos ver treliças complexas, né? O que é uma treliça complexa? Como está escrito aqui, pessoal, é uma treliça que não podemos classificar como simples ou composta. Tá? Embora uma treliça complexa possa ser estaticamente determinada, isso não possibilita o uso do método dos nós e nem o método de Ritter para a resolução dos seus esforços internos, né? O que a gente tem? Nós vamos ter que usar um outro método para calcular os esforços nas barras de uma treliça aqui especial, né? Como é que uma treliça, pessoal, uma treliça normal, simples, né? Como é que ela é? Como é que ela é montada, né? Uma treliça simples, ela é montada assim, ó. Você começa primeiro, né, com um triângulo, uma estrutura triangular, né? Como é que a treliça simples começa? Se você colocar um nó, você só pode colocar duas barras, né? Aí é a treliça simples ou composta. Se eu colocar um no outro nó, eu posso colocar duas barras, né? Então, isso é uma treliça simples. Coloco mais um nó e vem mais duas barras. Então, você pode repetir do início? A minha gravação aqui travou. Daniel, Isso, começar aqui, né? isso. Que eu não peguei o Tá. início que travou. Eu estou explicando. Só um instantinho aí, pessoal. Por gentileza. Desculpa aí, pessoal. Então, eu estava apagando aqui, né? Eu quero relembrar vocês qual é a lei de formação de uma treliça simples. A treliça simples começa assim, com uma formação triangular, porque a treliça ela é formada por barras em formato de triângulo. Então, a treliça é simples quando eu colocar mais um nó e você colocar mais duas barras. Eu coloco mais um nó e coloco mais duas barras. Daí eu coloco mais um nó aqui e vem
mais 2 barras. Tá? Então, ela segue essa lei de formação. Essa é uma treliça simples, que daí, se você juntar mais uma simples, mais uma, estamos falando de treliça, né? Mais uma treliça simples, você vai ter o quê? Uma treliça composta. Né? E segue aquela lei, né, de formação, e a lei de formação é o número de barras, é 2 vezes o número de nós, menos 3. Né? Então, isso é o que a gente estudou de treliça simples. Agora, a treliça complexa, você não consegue classificar ela pelos critérios de uma treliça simples. Por isso que ela é chamada de treliça complexa. Certo? E a treliça complexa também, pessoal, como eu já disse, né? Ela não pode ser determinada pelo método de Nós e pelo método de Ritter. Né? Para a resolução dos seus esforços internos, lógico. Né? Aqui são 2 treliças complexas, pessoal. Você percebe que não segue aquela formação, né? Você vem aqui, você não segue ela, aquela formação de um nó a mais, né? Você vem nessa parte aqui. Você fez esse triângulo aqui. Se você coloca esse nó aqui, ele pediria uma barra aqui, mas não tem essa barra aí nessa treliça. Né? Não tem. Por isso que, como ela não se classifica como treliça simples, ela é denominada de treliça complexa. Né? E aí nós não conseguimos calcular os esforços internos nas barras, nem pelo método dos nós e nem por Ritter. Então, nós aí temos uma outra forma de calcular aqui essa treliça complexa. Eu só queria deixar assim claro que hoje em dia, né, eu estou sendo sincero com vocês, engenheiros aí, que hoje em dia, devido ao computador, não se preocupa mais se a treliça é complexa ou simples ou composta. Você precisa daquela estrutura, você joga no computador e ele te calcula. Né? Mas aqui na parte de acadêmica, nós temos que avaliar a questão da treliça complexa e saber que ela existe também, é lógico. Né? Ok, pessoal? E tem aqui a lei, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, aqui 2 exemplos de treliças compostas, né? Complexas. E a treliça complexa, geralmente, ele é usado em grandes vãos, né? Com grandes carregamentos, coberturas muito grandes mesmo. Né? Então, qual método nós vamos usar, pessoal? O método Henneberg para resolução de treliças complexas. O que ele faz aqui, pessoal? Só porque eu quero falar alguma coisa a mais do que só apenas transcrever o slide. Porque esse procedimento de situação que você
substitui a barra, transforma a estrutura, adotando uma outra estrutura similar, a gente não vai só usar aqui. Nós aqui vamos adotar carregamentos unitários atuando na treliça. Porque também no semestre que vem nós vamos fazer hiperestática, eu quero estar com vocês, hein? Na hiperestática, nós vamos usar muito esses critérios de pegar uma estrutura hiperestática, a gente vai dividir em duas estruturas isostáticas, colocar carregamentos unitários, somar e consultar umas tabelas, fazer umas multiplicações, e aí a gente vai estabelecer os esforços atuantes na estrutura hiperestática. O bom de fazer essa estrutura isostática é que a gente já vai se inteirando desses procedimentos de você pegar uma estrutura e dividir em duas estruturas isostáticas virtuais, né? Que, na verdade, elas são duas isostáticas. Na hora que você superposicionar ela, você vai resolver aquela que você quer. E é esse método aí, ele adota também esse tipo de procedimento. Esse método de Henneberg, método geral de resolução de treliças complexas, né? Então vamos começar a dar entender ele aqui, ó. O que eu posso olhar aqui para vocês, pessoal? Olha aqui, ó. Passando dessa imagem para essa, só vendo primeiro, ó. Ele substituiu esse elemento, essa barra, por esse aqui, ó. Tá? Tá vendo? Ele substituiu essa barra, tirou ela e colocou uma outra aqui. Daí ele fez a mesma coisa, ó. Ele eliminou essa barra aqui e adotou uma outra aqui. E após ter feito isso, o que ele conseguiu aqui, ó? Ele fugiu da treliça complexa e estabeleceu uma treliça simples. Só que a nossa treliça real é essa aqui, ó. Então eu vou ter que impor algumas condições para essa aqui, para que ela trabalhe com relação aos esforços igual a essa aqui. Esse é o conceito desse método para determinar os esforços na treliça complexa, né? Professor, Oi. uma dúvida aí. Como que você consegue delimitar ou chegar à conclusão de qual delas você vai substituir para poder chegar na simples? Como que é feita essa lógica aí? Você substitui de forma que a treliça resultante aqui se transforme em uma simples. Mas existe algum método, alguma questão que você utiliza, ou simplesmente você anula a questão da complexibilidade dela e faz uma ligação onde você achar conveniente? Onde você achar conveniente para que ela seja simples. É que você entrou um pouquinho atrasado, né? Sim. Então,
Vou voltar à tela depois, a anterior aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Vou usar. Aqui, já pegou. Vou repetir, né? O Daniel já tinha me solicitado, né, para que eu repetisse, porque ele também perdeu o áudio, mas agora estamos com uma audiência maior, né? Isso é maior? Ah. Qual que é a lei de formação? Acho que você pegou isso aqui, ó. Você tem a treliça simples, são formações triangulares, certo? Beleza. A treliça simples, qual que é a lei de formação dela? Se você colocar mais um nó, tem que surgir duas barras nela. Ok. Se você colocar mais um nó, mais duas barras nela. Tá? Se eu colocar mais um nó aqui, mais duas barras nela. Tá? Aqui, mais duas barras nela. Certo? Daí montei o quê? Uma treliça simples. Certo? Então você percebe que na treliça complexa, você não consegue fazer isso. Né? Você observa que na treliça complexa, por exemplo, aqui, ó. Ah, não, aqui, ó. Você vem aqui, ó. Você está aqui montado essa daqui, ó. Na hora que você põe esse nó aqui, né? Na hora que você pôs esse nó aqui, ela ficou solta. Tá vendo? Você não tem essa outra barra aqui que a simples pediria. Entendi. Entendeu? Na hora que se eu colocasse o nó F, eu teria que jogar uma barra aqui. E foi justamente o que eu fiz aqui, ó. Para transformar. Eu eliminei uma outra barra, né? Eu eliminei essa aqui e criei essa daqui. E aí eu transformei numa treliça simples. O critério é esse, tá? Boa noite, professor. Só uma dúvida. Ah. Uma dúvida também. Há algum cálculo relacionado a isso para poder estar mudando essa treliça, essa barra para colocar uma para simples ou não tem cálculo algum? Só eliminou e agora é só geométrico. Entendeu. Agora é só geometria. Tá? Já tá com os nós ativado. Aí você só retira e coloca uma nova barra. Entendi. Então, foi eliminado essa daqui, ó, e colocado essa daqui. Foi eliminada essa daqui e incluída essa daqui. E aí você criou, é lógico, pessoal, numa treliça, que a gente está aqui numa aula, a aula é preparada, numa treliça complexa, aí não, né, você vai ter que estudar, virou simples, não virou. E hoje, como eu já disse, tem os recursos da informática também, né?
tem os recursos da informática também. Certo? Então, vou dar seguimento aqui. Qualquer coisa, vocês me chamam aí. A treliça simples é formada, né? Então, eu já tinha falado sobre esse item aqui, não, né? Esse método utiliza a aplicação de substituição de treliça complexa por treliça simples e a superposição de esforços. A treliça simples é formada pela mudança de posição de uma ou duas barras, né, da treliça complexa, sem alterar a estaticidade inicial. Né? Você não vai tirar uma barra, né? O que ele está dizendo é o seguinte: você não vai tirar uma barra aqui, por exemplo, que daí essa vai ficar flutuando, né? Certo? Isso é meio lógico, né? Certo? Você não vai tirar uma barra que daí vai perder toda a mínima. Você tem que transformar numa treliça simples, estável, né? Uma treliça simples estável para uso na construção civil. Professor, outra dúvida em relação a essa que você está falando da simples, desse nó que supostamente ficaria flutuante. No caso da estável, a de cima complexa estava atravessada, duas que foi retirada, aparentemente ela está mais reforçada. Quando foi tirada essas duas e colocou essas duas travessas de baixo, esse meio aí ficou mais vago. Será que não perde um pouco a força dela ou não? Não. A sustentação? E deixa eu te falar. Não é que fisicamente você vai construir essa. Entendi. Nós só estamos fazendo um método para calcular os esforços nas barras. Não é que você vai mudar a construção, até porque é esse o projeto, né? Certo? É um procedimento para cálculo, né? Entendi. Certo? Aí, no caso, se fosse para ter que mudar, teria que fazer um cálculo para ver se ia aguentar, suportar o peso de alguma... Aqui só estamos fazendo, nós estamos nos beneficiando de um procedimento, de um método de cálculo. Ó. É o método que o Renneberg inventou, né? Que é usado, é difundido na engenharia, mas volto a falar, hoje em dia é tudo feito no computador, tá? Tá bom. E aqui, deixa eu deixar claro, por enquanto, é lógico, nós vamos fazer exercícios práticos disso, no final vai ter um também, mas esse conteúdo aqui, ele vai ser assim, ó, eu vou mostrar de uma forma teórica, né? Vou mostrar qual que é a ideia do processo e depois a gente vai aplicar, tá? Certo? Entendido? Certo, Felipe? Então. Não, beleza, o que acontece? Como é a primeira vez que a gente está vendo essa situação, normalmente o que a gente tem feito, não só nessa matéria, mas nas outras? A gente já coloca a situação real que vai acontecer, eu não posso mudar ela. Aí, na verdade, eu tenho uma situação que é a situação de projeto, mas eu estou mexendo nela para poder fazer um cálculo. Então, é isso ainda que, né? Não, isso fica um pouco abstrato. É que você chegou um pouquinho atrasado, Felipe. Eu já tinha falado tudo sobre isso, né? Não, beleza, tranquilo.
Não, tá, não, eu vou, não, eu gosto, eu vou até falar. Porque no semestre que vem, quando nós vamos fazer estrutura hiperestática, vocês ainda vocês estão na sequência tranquila. Porque tem gente que não fez isostática e está fazendo hiperestática. E esse está sofrendo. Porque lá o que mais tem para você resolver uma estrutura hiperestática são essas adaptações virtuais, né? Abstratas que não existem. Lá é basicamente isso, né? Você cria uma estrutura similar, faz umas aplicações de carga unitária para resolver. O bom é que vocês estão tendo isso antes, porque na hora que chegar o semestre que vem, vocês já vão ficar mais preparados, né? Vamos dizer assim. Então, vamos voltar. Para que os nós, né? Da onde nós tiramos as barras, né? Que é o nó C, nós mexemos, né? O dó D, o nó F e o nó H, para que eles não sofram, né, mudanças quanto às solicitações normais, né? Sempre lembrando, o que é uma solicitação normal? Solicitação normal é que toda barra de uma treliça ou ela é tracionada ou ela é comprimida. Ela não tem aquela história de momento fletor, força cortante. A barra de uma treliça ou ela está tracionada ou ela está comprimida. Tá? E fala solicitação normal, é porque é normal a seção transversal da barra. Tá? Então, para que os nós C, D, E, F e H não sofram mudanças quanto às solicitações normais a eles, consideramos que as barras têm força normal atuante do nó zero em função da barra CF igual a zero. O que nós vamos impor agora, pessoal? Nós não colocamos essa barra aqui em substituição dela, da outra, né? Nós tiramos essas barras aqui, não tiramos? Nem está desenhado. Nós colocamos essa. No meu cálculo, que na hora que eu estiver fazendo, eu vou falar que vou impor que a barra, que a força que está agindo nessas barras que nós colocamos, a força nela vai ser igual a zero. E na outra DH também vai ser igual a zero. Está entendendo? O artifício que é feito é um artifício. Você põe a barra, elimina as outras, só que você impõe que a força naquela barra é zero, porque ela não existe na realidade. Né? Vamos seguir. Olha, eu acho mais importante entender o que está acontecendo do que depois fazer a conta, né? Para que os nós, os mesmos nós, ó, A, aqui, que tirou a barra, ó, o B, que tirou a barra, o F e o H, de novo, o F e H, para que eles também não sofram alteração de solicitação, vamos aplicar, né, com a ausência das barras, que o nó também não pode alterar porque você tirou a barra. Então, você vai aplicar essas forças aqui, X2 e X1, em substituição a ela, no nó. Né? Então, qual é a condição? A barra que nós incluímos, o esforço que vai estar agindo nela é zero. E, para a barra que nós tiramos,
nós vamos aplicar uma força em substituição à barra que nós tiramos. Né? Então, essas barras novas que nós colocamos, nós vamos impor que a força que age nela Vem cá. igual a zero. Né? Vai ser igual a zero. E nessas barras que nós eliminamos, nós vamos aplicar uma força x1 e uma força x1, né? Se ela está puxando aqui, ela vai estar puxando lá, ação e reação. E essa força x2, ó. Se a barra, por exemplo, se ela está comprimindo, ela comprime a barra e comprime o nó. Então, nós vamos colocar no nó essas as forças que substituem a barra. Ok? Vamos seguir. E aí vai gerar... Parece um morcego, né, velho? Tem um... Deixa eu conferir. Só... Quem for estudar na apostila está faltando um não lá, ó. Coloque esse não lá, senão vai pirar na hora de estudar. Tem um não aqui lá. Né? Quando ele fala dos nós aqui, das forças x1 e x2, tem um não lá. Deixa eu só confirmar um negócio aqui também. Aqui não é esse aqui, não. Tá. Estática. Isso aí. Certo. Então nós pegamos, ó, você lembra aquela viga que nós desenhamos aqui? Ó? A anterior, ó, que é a mesma que a anterior aqui. Coloquei aqui, ó. Essa aqui. Que o método diz? Né? Que você vai pegar aquela viga isostática, normalmente, ó, aquela viga simples, né? Aquela viga, olha, aquela treliça, né? Simples, né? Isostática, lógico, né? Aquela treliça simples, né? E vai fazer o quê? E vai calcular com todos os esforços atuando, ó, os apoios normalmente, vai calcular os esforços em todas as barras. Tranquilo.
é uma treliça simples, você pode fazer ou por Ritter ou por nó. Né? E daí ele fala o seguinte, daí você vai naquela primeira barra, né, que você eliminou, colocar uma carga unitária 1. E fazer todos os cálculos também. Né? Você manteve aquela barra aqui, ó, tudo normal. Aquela que você tirou, você põe uma carga unitária de valor 1 e faz o cálculo também. Daí você vai pegar, que eu chamei de 1 aqui, ó. Daí você vai pegar a 2, fazer o mesmo cálculo, né? E colocar um carregamento unitário. Como duas treliças simples com a forcinha agindo. E você lembra aqui, ó, que eu chamei aqui de X1, ó, e de X2? Aqui que é X1, ele vai pegar aqui e multiplicar por X1. Para qualquer barra. Se ele quiser o esforço nessa barra aqui, ó, ele vai pegar o valor que deu nessa barra com esse carregamento aqui, simples isostático, vai fazer esse cálculo dessa outra treliça simples, mas com esse carregamento unitário aqui, né? Vai multiplicar, pegar o valor que deu aqui, multiplicar por x1, daí ele vai fazer um outro cálculo aqui, dessa outra treliça simples aqui, só que com esse carregamento aqui, ó, de uma unidade. Ele vai pegar, por exemplo, os esforços na mesma barra, eu peguei a mesma barra EF, e vai multiplicar por aquele x2. Né? E daí ele fala que a tensão real nessa barra aqui vai ser igual a essa aqui, vezes x1 mais o que deu nessa, mais x2 vezes o que deu nessa. Vamos fazer só um negocinho aqui, ó, né? Vai ser a força que deu na EF, né? Mais x1 que deu na EF1, né? Aqui F1, mais x2 que vezes a que deu na EN F2. Esse é a ideia desse método. Essa é a ideia. Mas vamos mostrar agora mais para frente. Só que daí ele fez o seguinte, ó, pessoal. Ele quer saber a força da CF, né? Dessa CF aqui, ó. Né? Eu escolhi essa, agora ele está falando nessa daqui. Na CF e na DH. DH. Daí ele fala, né, que o esforço na CF, naquela primeira situação, aquela mesma conta que eu fiz, mas naquela segunda... deixa eu mostrar aqui, vai.
Ele vai calcular a força aqui, ó, pessoal. Ó, na treliça, sempre vem de C para F, não é F para C, tá? Primeiro é a letra maior. Então, de C para F. Então, ele fala que é a força que nós achamos naquela barra, mais a força que nós achamos nessa barra CF vezes o X1, que é aquela força inicial lá, mais aquela força na segunda condição vezes o X2. O que eu falei que era isso? Que seria a força que estaria agindo nessa barra aqui, que nós colocamos agora. E o que eu falei, pessoal? Quanto tem que ser a tensão nessa força que nós colocamos agora, a nova? A força nela tem que ser 0. Você lembra? Nós lembrou? Eu falei que a força nela tem que ser 0. Tranquilo, Felipe? Na X1 e na X2, né? Tem que ser 0, né? Na resultante, ela tem que ser 0, porque eu não falei que ela não existe. Ela não existe, certo, Célio? Aquela barra não existe. Então, a força que a gente calcular, a gente vai impor que ela seja 0. Certo, beleza, professor. Você entendeu esse método aí? Ele é meio abstrato, né? E daí a mesma coisa ele vai fazer para outra barra aqui, ó. Para essa outra barra aqui, DH. Né? Em todas as condições, pessoal. Sabe, eu não estou exigindo um entendimento completo. Já. Eu sei que é abstrato, eu sei que não é fácil. Mas tu pelo menos pegar essa ideia que, como no começo eu inventei essa barra, então ela tem que ser 0. Né? Então vamos lá, ó. Então, vou fazer aqui mesmo, ó. A força que age na DH na situação 0, mais a força que age aqui em DH na situação 1, vezes o X1, ó. Tudo aqui, ó, vezes o X1. Mais, agindo agora no 2, a situação da força, né, dessa aqui também, ó. Na situação 2, da DH, vezes o X2, eu tenho que impor que seja 0, porque ela não existe na realidade. Né? Então, eu vou conseguir duas equações aqui. Ó. Então, aqui eu consegui duas equações, né? Que, após a resolução desse sistema, né? Porque esse valor eu tenho. Ó, você concorda? Esse valor eu tenho, é um número. Esse valor é um número e esse valor é um número. Aqui é um outro número, o número, o número. Então, eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas. Aí eu resolvo esse sistema de equações e acho que o X1 e o X2, que eram as forças aqui iniciais que eu estou sabendo, que eu estava buscando, né?
Olha, eu queria saber os esforços nessas barras aqui. Eu sabendo esses esforços, eu consigo resolver a treliça inteira agora. Então, esse é o método, né? Ehrenberg para treliça complexa. Depois nós temos um outro exemplo no final da aula, né? Se assim Deus nos permitir, né? Porque antes de chegar lá, né? Nós temos aqui que conversar sobre treliça espacial. Antes de conversar, ó, vocês querem tomar uma água aí? Já deve estar com água do lado, né? Fabiana faltou? De boa, professor. Pelo jeito, até agora não acessou. Falei com ela só de manhã. Entendi. Vamos lá. Vocês vão tomar uma aguinha? Eu acho que eu vou ter que pegar uma aguinha para mim aqui rapidinho. Eu esqueci de trazer. Só um segundinho. Beleza. Com licença, senhores. Ufa. É que eu estava muito empolgado. E aí, pessoal, e nós vamos conversando aí na dúvida, né? Eu volto, estão me ouvindo, né? Eu volto a lembrar vocês para que façam o AVA, acessem o AVA, que vocês façam o desafio nota máxima, né? Que tem uma parte que agora é até 12 de abril. Pessoal, façam, por favor. Pessoal, o semestre já foi. Não vamos passar, não vamos perder, vamos ganhar esse semestre, né? Nós estamos fazendo mal. A gente sabe que é temporário, tem pessoas que não se adaptam a esse tipo de aula, outros se adaptam mais. Mas já acabou, está acabando, né? Está acabando, estamos em casa, está acabando, não paramos a nossa vida por esse problema que está tendo, né? Não vamos perder um semestre para se formar, né? Sempre lembrando que está próximo já, para alguns, daqui 2 semestres já termina, e não é agora que nós vamos querer ficar mais 6 meses na faculdade. Para mim será um prazer tê-los novamente, né? Mas eu prefiro ver vocês formados e já aí procurando um emprego com boas condições de trabalho e salário melhores também, né? Certo? Assim eu espero, hein, professor? Não, eu quero isso. Não. A gente chega a um ponto na nossa vida que a única coisa que a gente quer é que as pessoas atinjam suas metas, né? A minha meta é que você atinja a sua. E estou falando de coração, né? Amém por isso, professor. Deus abençoe que aconteça isso. Amém. Amém, Senhor. E vamos lá. Treliças espaciais, né? São formadas, né? É aquela coisa, eu falar para você que é uma treliça espacial que todo mundo vê, vai no shopping, vai no supermercado, vai no Giga, vai no Big, hoje é Big, não é o Walmart, mas vai na Leroy, todo mundo sabe que é, né? Pela união dos nós, que formam reticulados tridimensionais, né? Que é essa figura aqui,
ou essa cobertura aqui, né? Como é espacial, nós temos que trabalhar, né, em x, y, z, certo? Né? A lei de formação é a seguinte equação, né? O número de barras é igual a 3 vezes o número de nós menos 6, né? Certo? Que é diferente, né, da nossa lei de formação da treliça simples, que era assim: o número de barras é 2 vezes o número de nós mais 3. Esse é na treliça simples, ó. Eu falei mais? É menos, hein? Falei mais? Não lembro. Falou mais, professor? O senhor falou menos. mais. Não, é. Deu tilt aí. Né? E na treliça espacial é essa aqui. Essa lei de formação é essa. E, né, por serem treliças espaciais, seus esforços externos reativos, né? Eles gostam de falar esforço externo reativo, é bonito. Na verdade, é reação de apoio mesmo, né? A reação de apoio também devem ser considerados em condições tridimensionais, assim como as equações de equilíbrio. Então, nessas condições, elas se apresentam da seguinte forma: a nossa equação de equilíbrio serão 6, né, equações. Somatória na direção x, na direção y, na direção z, momento em x, momento em y, momento em z. Certo? Como a gente já sabe, pratica outras, isso aqui vai ser apenas um plus. Vamos lá. Verificação da estaticidade de uma treliça espacial. Ela será hipostática. Hipostática não é admissível na construção civil. Se o número de barras mais o número de reações de apoio for menor que 3n. Se for isostática, né, ela é estaticamente determinada. Eu falo para vocês se acostumando com essa nomenclatura. Se for igual, barra mais reações igual a 3n. E se for a soma de barras mais reações maior que 3n, nós temos uma treliça espacial estaticamente indeterminada. Não é porque é indeterminada que ela não pode ser usada. Eu já falei para vocês que a maior parte das estruturas na construção civil, elas são hiperestáticas, né? Hiper. Ela é indeterminada pelas equações do equilíbrio estático, né? Você tem muito mais incógnitas do que a equação de equilíbrio estático, que são essas aqui que nós vimos, ó, que são essas daqui. Ela tem mais incógnitas, que são as reações, que as equações. Então, ela é estaticamente, né, indeterminada. Aqui. Queria ver o que ia acontecer aqui. Então, ele desenhou essa trelicinha aqui, né? E perguntou, o que ela é? Vamos somar o número de barras e nós, né? Número de barras, ó, 1, me ajudem aí, se eu pular alguém. Alguma, 2, 3, A tela 4. ficou escura. Hã?
A tela ficou escura. Para todos? A minha tá normal, professor. A minha aqui também tá normal. A minha é normal também. Tá normal pra mim Beleza. também. Deixa eu anotar Aqui isso. tá normal. Sai de novo e entra de novo aí, meu querido. Né? Vamos lá, ó. Eu estava contando. Então, aqui, ó. Deu 4, né? 4. Daí vou pegar essa do meio diagonal. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Aqui, ó, barras 12. Reações de apoio, pessoal. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, deu 18. Número de nós. Somando 12 mais 6, 18. Número de nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Aqui, 6. 6 vezes 3, 18. Então, deu igual. 18 igual a 18. Então, quando é igual, nós temos essa situação aqui, ó. Treliça estaticamente determinada isostática. É assim que você calcula para determinar se é. Porque você calcula, por quê? Por que eu calculo? Porque se ela for isostática, você vai calcular por um método. Se ela for hiperestática, você vai calcular por outro método. Tá? No caso aí, professor, se ela tivesse dado 18 na primeira condição e embaixo de 16, ela seria hiperestática ou hipostática? Se desse 16... 18 igual, no caso, na primeira conta, deu 18 e embaixo deu 16. Aí daria... É hiperestática. Hiperestática, né? É isso Hiper. aí, beleza. Hiper. Tá? Se tivesse dado isso daqui, a gente fala assim, né? Porque é tranquilo. Mas agora imagina contar as barras dessa situação aqui, ó. Né? Dessa treliça aqui, ó. Vocês enxergam o meu mouse mexendo aí ou não? Sim. Sim, dá para ver. Tá. É assim. Né? E aí, vamos voltar lá pelo método de Henneberg. Né? Você tem essa condição aqui, ó, né? Que é uma treliça complexa, né? E daí você vai ter que resolver ela. O que foi feito aqui, pessoal? Né? Foi tirado essa barrinha aqui, ó, e colocado essa aqui. Ó. Certo? Certo, engenheiro?
Certo, professor. Você Mas tirou ainda essa... ela continua ainda complexa ou não? Não. Você tem que justamente passar ela de complexa para simples. Entendi. É por isso que tira uma barra. Para transformar ela de complexa para simples. Porque a simples nós sabemos calcular. E daí o que você faz? Adota aquelas condições de contorno para resolver. E não fugir da realidade. Né? Daí o que ele fez aqui? Pôs essa barra e aplicou no lugar daquela barra que você retirou a forcinha X1. É a mesma coisa que o outro, só que o outro ele tirou duas barras. Aqui ele percebeu que tirando uma já virava simples. Vamos seguir. E daí, o que ele fez, pessoal? Ele criou duas situações, ó. Para aquela barra lá, ó, ele calculou tudo pelo processo de nós. E chegou nesses valores aqui. Né? Já calculei. Inclusive, pessoal, não esqueçam que precisa calcular a reação de apoio. Né? Você tem que fazer o cálculo das reações de apoio. Então, o que ele fez? Ele tirou a barra, pois a calculou. E daí, o que ele fez? Colocou a força de 1 kN no local da barra que ele tirou, né? Manteve a outra, a mesma aqui, ó. Essa mesma aqui, né? Ele manteve essa mesma ali e fez o cálculo com as forças de 1 kN. E chegou nesses valores também pelo método dos nós. Porque ela virou uma treliça simples, vocês conseguem calcular. Né? E daí, que ele montou aquela fórmula lá que nós montamos, ó, que a tensão na barra CD nessa condição aqui, mais a tensão na barra CD nessa condição aqui, vezes o quê? A força X1 inicial aqui, ó. Daria a força na barra final, na NCD. Mas você quer que ela seja zero. Daí você iguala essa expressão a zero. Igualando a zero, você tira o X1, que é justamente a força que está agindo naquela barra que ele queria determinar o esforço, e com isso ele consegue resolver a treliça inteirinha complexa, porque ele transformou ela numa treliça simples. Mas a real continua essa aqui, ó, pessoal. A real continua essa aqui. Eu fiz a mesma coisa que na primeira lá, né? Ó, lembrando que aqui eu também elimino os esforços externos, ó. Eu tirei essa força e as reações de apoio também. Né? Quando eu faço esse carregamento unitário, eu eliminei todas as forças externas que estão agindo na treliça. Ó.
calculei, né, a treliça normalmente pelo método dos nós que a gente viu, né? Eu posso passar um exercício, eu faço pronto, eu mando um pronto para vocês como exemplo e dou um exercício para vocês resolver, tá? Para a gente, eu sei que... E daí ele montou essa equação aqui, ó, para calcular a força nessa barra, né? Que seria nessa condição, como se fosse uma simples, mais essa condição aqui, ó, vezes o x1. O que é essa condição? Você eliminou as forças externas, né? E colocou uma carguinha de 1 kN atuando nos nós em lugar da barra que você tinha. E daí deu esse valor aqui, x1. Então, o esforço que está agindo na barra é exatamente 9,67 kN. Pessoal, por que a gente já parece... Porque se for calcular, eu admito, essa treliça aqui pelo método dos nós, vai dar meia-noite a gente estaria acabando, né? Estaria acabando. Quem quiser dar uma recordada, o método dos nós se viu no resmate 1, a resistência dos materiais 1. Então vamos seguir aqui. Ô, professor, Oi. se o senhor pudesse postar, pelo menos no AVA, lá, da forma que o senhor colocou, de deixar um exercício pronto e um outro para a gente poder resolver, seria bacana. A Não, gente vou tirava, fazer. eu falo por mim, tiraria algumas dúvidas que eu ainda tenho. Ah, tá bom. Não, eu vou fazer sim. Já tinha essa ideia mesmo, tá bom? Tá ok, então. Falou. Então vamos dar seguimento aqui. Se ninguém quiser falar mais nada, estou à disposição, né? Então, esses 3 exercícios é para entregar. Entregar são os exercícios que estão no livro. E é para resolver e mandar pelo AVA, postar no AVA, tá? Alguém vai tirar uma foto ou vai pegar no livro mesmo? Depois a gente pega no livro. Eu tô batendo foto aqui já. Na hora que eu puder mudar, vocês avisam. Para mim pode mudar. Esse é o segundo, né? Sim, pode mudar. E esse é o terceiro. Você pode voltar lá o primeiro que eu não consegui tirar foto? Depois você põe o terceiro de novo, por gentileza, professor. Como é que é? Fala, Sérgio. Obrigado. Depois você põe no terceiro de novo, por gentileza. Obrigado, professor. Então, por hoje é só, pessoal. Alguém quer falar? Professor, pode enviar pelo seu e-mail também ou não? Não, tem que ser no AVA. Pode mandar pelo e-mail também, né? Mas no AVA é obrigatório. Professor, eu tentei achar para anexar lá no AVA, eu não conseguia, não achei. Aí eu te enviei no e-mail. Tá, eu vou ver lá o que aconteceu. Tá bom. Tá bom? Depois eu vejo lá um tutorial para mandar pelo AVA. Beleza. Vai ajudar. As outras que foram dadas na semana passada, pode enviar também ainda, professor? Pode, lógico. Então, beleza. Eu vou fazer e enviar para o senhor.
fazendo na data certa, você não acumula, né? Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Não? Então, pessoal, estou encerrando a gravação aqui. Tá? Bons estudos, se cuidem, fiquem com Deus aí. É nóis. Obrigada, professor. Um abraço. Abraço. Professor. Boa noite. Fica Obrigado. com Deus. Valeu, Obrigado, professor. Obrigado.